Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram esse dia? Tudo bem? Quem tá por aí? Vai me avisando aí pelos comentários. Quem que já chegou aí pra gente no nosso programa número 107. Hoje vamos falar sobre as idades da infância. Eu vou falar rapidamente, brevemente, né? Claro, não dá para esgotar todo esse tema aqui numa live de 15 minutos, 20 minutos, né? Isso é claro. Então, deixa eu ver aí. Beleza? Pode entrar aí, meu cara. Entra aí. De camarote aí. Boa. Recebendo visita aqui da nossa audiência aqui ao vivo hoje. Muito bom, beleza? Então, hoje vamos falar sobre as idades da infância. Beleza. Então, deixa eu ver quem que já está entrando aí com a gente. Gilmar Roriz. Vandina Campos, Jorge Azardi, cheguei, tudo ótimo com a transmissão, que bom, que bom, que bom, beleza, Patrícia também aí com a gente, o Cicler também mais uma vez, Ive também, Shirley, que bom, beleza, ótimo, muito bom. Patrícia Rocha perguntando aqui, cadê a tabela de vocações e temperamentos? Tá lá no curso, Patrícia, deve estar lá no portal do curso. Agora, não sei se pessoal, não sei se a equipe já colocou lá, porque vamos fazer um trabalho bonitinho, né? Claro, eu mandei bruto, né? Então o pessoal deve estar editando agora, né? Então, realmente não sei, mas já em breve vai estar aí na mão de vocês, né? Para quem é aluno do curso. Márcia aí com a gente também, que bom, o pessoal aí entrando. Hoje a gente vai falar então sobre esse assunto, que é o assunto que engloba as idades da infância. Aí você fala assim, Ítalo, como assim as idades da infância? A infância já não é uma idade, né? Então, é claro, né, tem uma acepção vulgar do termo, né, que é a acepção, essa é criança mesmo, né? Então, a gente já tem essa acepção aí do termo, né, que a gente mais ou menos, a gente faz uma... A gente vai fazer uma divisão das idades, né? Então tem a infância, né? A juventude, a maturidade e a velhice. Então esse é um jeito, né, da gente se referir às etapas, né, de desenvolvimento, de evolução das idades do ser humano. Então, né, a infância, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, depois a juventude, aquela etapa do nosso desenvolvimento das idades, né, que a gente tem todas as possibilidades abertas na nossa frente e algumas potências, isso é o que caracteriza mais ou menos a juventude. Então a juventude, ela é o inverso da maturidade, porque na juventude a gente tem todas as possibilidades abertas na nossa frente, a gente não tem compromisso com nenhum caminho específico, né? Então a gente não tem nenhum compromisso com nenhum caminho específico. Isso é o próprio do jovem. Então o jovem, ele está ali, né, diante da vida, como quem ainda tem uma tela, né, em branca, mais ou menos em branca, na qual ele pode pintar a sua história, na qual ele pode escolher um ou outro caminho, né? Então isso é o que caracteriza a juventude. Isso é o que caracteriza a juventude. Bem, tem alguém aqui tentando ligar, vamos voltando, workemo, beleza, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Tá bom, isso é o que caracteriza a juventude, né? Então a juventude é essa etapa da vida. Depois tem a maturidade. A maturidade, em cada etapa, ela se identifica com uma certa, cada etapa da história, ela se identifica com uma certa idade, né? Então existem períodos históricos nos quais a maturidade ela aparece muito rápido, né? Então os sujeitos, eles ficam maduros muito rápido na história. Então tem períodos no período romântico, por exemplo, os sujeitos ficavam maduros ali com 18 anos, já ficavam maduros ali com 20 anos e pronto, né? Já tinham escolhido um dos caminhos que era possível, né? Um dos caminhos possível para eles, um dos caminhos possíveis, já escolhiam um e já continuavam ali na sua vida e naquele caminho, né? Sem pensar em outras possibilidades. Então eram pessoas maduras já. Hoje a gente sabe que existe uma epidemia de imaturidade, né? Existe uma epidemia de pessoas imaturas, porque elas têm aquele grande fetiche de que todos os caminhos são possíveis, né? Existe um grande hype, né? Existe um grande desejo, existe um grande fetiche com a questão da juventude, né? De que as pessoas às vezes chegam com 40 anos e ainda querem ter todas as opções do mundo, né? Querem poder, né, ter todos os relacionamentos afetivos que elas queiram, né? Elas querem poder ter todas as profissões que elas um dia sonharam em ter. Então as pessoas, esse é próprio da imaturidade. A imaturidade é quando o sujeito, né, ou a sujeita, no caso, né, presidente ou presidenta, é quando a pessoa, ela ainda não admitiu que existe uma circunstância específica na qual ela deve estar presente e que para ela é bom estar ali presente, né? Então ela deve botar todas as energias naquele caminho. Isso é próprio da maturidade.
né? Então, a gente não vai falar da maturidade hoje, a gente vai falar da infância. Mas o fato é esse, né? E a velhice é o contrário. A velhice já está no outro lado, já está na outra ponta da história, está no outro ponto da existência. Na velhice, a pessoa ela já admitiu um caminho, já assumiu um caminho, ela já trilhou aquele caminho, ela já foi conduzida diante daquele caminho, ela tomou as decisões importantes para a vida dela, tomou as decisões que faziam sentido para ela, ela foi suporte amoroso para os demais, ela se manteve fiel a um caminho, se manteve fiel a uma história, se manteve fiel a algumas pessoas, a alguns ideais também. E, né, diante dessa trajetória, ela olha para trás e fala, bem, era isso mesmo que me cabia e agora eu preciso contemplar essa história e dar um sentido para essa história diante da eternidade. Então, as virtudes próprias da velhice não são as virtudes, né, como as virtudes mais valorizadas no nosso dia a dia, não são as virtudes próprias dos jovens, né, dos adolescentes. As virtudes próprias da velhice são as virtudes da contemplação, são as virtudes de passar o olho sobre a sua própria história, passar o olho sobre a história dos demais e conseguir dar um sentido de transcendência para aquilo. Isso são as virtudes próprias da velhice, né? E a infância, né? Retornando aqui para o tema da nossa transmissão de hoje, a infância não. A infância, ela tem uma característica, né, diferente, né? A infância é aquele momento da história no qual o sujeito, né, no qual o homem, ele é todo um receptor de cuidados, né? A infância, ela se perfaz, né, de modo polar. A infância, ela se perfaz não através da ação própria do sujeito, da criança, mas ela se perfaz através da relação, né? Através da relação entre um adulto e aquela criança mesmo. Ou seja, a criança ela se perfaz quando ela é um polo receptor de cuidados, né? Isso aqui define mais ou menos a infância, né? A gente pode voltar a situações de infância em momentos de extrema doença, né? Então, às vezes a gente entra na idade adulta, a gente fica muito doente, a gente precisa receber muitos cuidados, então a gente precisa ser como as criancinhas, né? A gente precisa se colocar como as criancinhas de modo humilde para não atrapalhar a vida dos outros, né? Se a gente uma situação de doença na vida adulta, a gente quer ser autônomo, né? A gente quer, por assim dizer, tomar a dianteira de tudo, a gente só atrapalha. Então tem um paciente aqui, uma moça que me contava a história de um adulto que ela cuidava, que não tinha admitido ainda que estava doente e levantava toda noite para fazer xixi sozinho, mas porque ele não tinha ali o controle do esfíncter, ele fazia xixi no caminho inteiro, né? Da cama até o banheiro, dando mais trabalho ainda para a cuidadora, para a pessoa que cuidava dele. Então veja, ele não admitia aquela posição de infância, né, no momento de doença, porque ele era, enfim, daí tem a característica dele, o motivo pelo qual ele fazia isso, já não nos cabe aqui pensar, mas o fato é que uma vez que ele não admite essa característica dele, né, de receptor de cuidados, ele dá mais trabalho ainda para os outros. Isso é um adulto, né? Agora veja, uma criança, uma das características típicas da criança é justamente essa. Ela é um receptor de cuidados, e é assim que a gente deve encarar nossos filhos, é assim que a gente deve encarar aquelas criancinhas que a gente cuida ou que a gente convive, né? Então, veja, aqui para ajudar a gente a entender quais são os tipos de cuidado, né, mais oportuno em cada etapa, é por isso que existe essa ideia das idades da infância. A gente divide a infância em 3 idades, como quem estivesse caracterizando o tipo de cuidado que a criança precisa, que a criança necessita em cada uma dessas etapas. Então, a primeira infância, a gente caracteriza dos 0 aos 3 anos, mais ou menos. É uma etapa na qual a criança, sobretudo, necessita de cuidados biológicos, né? Então, as necessidades biológicas da criança são aquelas que mais chamam a nossa atenção nessa primeira infância. Então, é isso que a gente tem que olhar em regra, né? Em regra, claro que sem esquecer do carinho, etc. Mas, de 0 a 3 anos, sobretudo o que a criança precisa é de cuidado biológico, né? Sem o qual ela simplesmente perece, né? Ela simplesmente não consegue sobreviver. Então, veja, a criança até os 3 anos não tem uma autonomia clara para comer, né? Não tem uma autonomia para tomar banho, não tem. Então, a gente precisa dar aqueles cuidados biológicos, necessidades biológicas é o que a gente tem que atender dos 0 aos 3 anos. Isso é o que caracteriza a primeira infância. Claro que a gente vai ter algum cuidado com a cognição da criança, a gente vai botar a criança para escutar música clássica, dependendo, né, do teu gosto aí de ensino. Algumas pessoas até colocam a criança em colégio já para fazer alguns estímulos cognitivos, etc. Né? Mas isso tudo, né, não é uma janela de oportunidade perdida, não é uma janela de oportunidade. Se a gente deixa passar, depois a gente não tem o que oferecer. Não, absolutamente, não é assim que funciona. Existe, eu mesmo já falei uma coisa dessa há uns anos, né? Eu falava que dos 0 aos 3 anos é a idade de ouro, né? Eu falava essas coisas, parecia que algumas coisas apontavam nessa direção, eu falei isso em uma ocasião, e a verdade é que não é assim, né?
não só a experiência, mas os estudos também vão comprovando que não existe mais janela de oportunidade que se perde ali dos 0 aos 3 anos, né? Diziam que era uma idade de ouro para você dar uma série de estímulos cognitivos e se passasse essa etapa, que pena, agora a criança, teu filho nunca mais vai ser um Einstein, nunca mais vai ser, né, um gênio da humanidade. Isso é uma bobeira, né? A gente sabe que a neuroplasticidade, a citoarquitetura cerebral, elas têm uma grande capacidade adaptativa e depois a criança continua podendo aprender, né, sem muito esforço, aquelas oportunidades, né, que ela não teve ali dos 0 aos 3 anos, só reforçando isso. A primeira infância é o momento que a gente precisa atender as necessidades biológicas dos nossos filhos. Então, sono, higiene, alimentação, né, algum princípio de organização da casa é aquilo que a gente tem que prestar atenção nessa primeira infância, e sobre tudo isso, né, a gente não precisa ter grandes preocupações, por assim dizer, com a aquisição de virtudes nessa etapa. Quero que meu filho seja generoso, quero que meu filho seja honrado, quero que meu filho seja nobre. É óbvio que você quer isso tudo, eu também quero isso para meus filhos, mas ele não tem como receber isso ali dos 0 aos 3 anos, né? Ele ainda não tem um eu agente, ele não tem um eu centralizado, ele ainda é uma massinha, para assim dizer, dispersa, que está lutando, né, para ganhar uma unidade que continua nesse tempo. Ele não sabe, ele não consegue fazer distinção ainda eu, você, ele não tem essa coisa clara na cabecinha dele, ele não consegue fazer isso ainda absolutamente. Então, pedir para que uma criancinha de 0 a 3 anos, né, ou desejar que uma criancinha de 0 a 3 anos tenha alguma virtude, né, a esperança, a generosidade, isso até é uma bobeira, só faz a gente perder tempo, no final das contas, e não ajuda nossos filhos. Tá? Então isso é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça. De 0 a 3 anos, a gente tem que lutar, tem que batalhar por atender as necessidades biológicas dos nossos filhos. É isso, sobretudo, que é o que importa. De 3 a 6 anos, já começa a entrar uma outra dimensão aqui, que são as necessidades emocionais, afetivas, por assim dizer. Isso é muito importante, a gente estar atento dos 3 aos 6 anos, né? As necessidades afetivas e emocionais dos nossos filhos começam a ter de ser atendidas. Eles precisam, aí nessa etapa, saber que são amados, saber que tem todo o nosso apoio, tem todo o nosso suporte, que a gente está ao lado deles para o que der e vier, e coisas que minam muito, né? Existem coisas que minam muito essa relação. Por exemplo, né, quando a gente xinga os nossos filhos, quando a gente, né, bate nossos filhos sem medida, quando a gente simplesmente critica-os, né, à torto e à direito, quando a gente não valoriza coisinhas que eles fazem, sem aquela valorização estúpida, né, de ficar se derramando como se eles fossem, né, grandes gênios da pintura e tal, quando na verdade quando eles só fazem rabisco. Não é esse tipo de valorização, mas é valorizar a pessoa, valorizar a unidade daquele serzinho que está na nossa frente. Então como é que a gente faz isso? Olhando nos olhos dele, né, dando beijos, dando abraços, né, ouvindo com alguma disposição as coisas que eles têm para nos dizer, cuidando para que o ambiente não seja, né, um ambiente de gritaria, um ambiente de descontrole, ou um ambiente de muita frieza, um ambiente de muito distanciamento. Então isso é o que a gente pode oferecer para os nossos filhos de 3 a 6 anos, sobre tudo isso, né, sobre tudo isso que a gente pode oferecer para os nossos filhos na segunda infância, que é essa etapa dos 3 aos 6 anos, porque é nessa etapa que começa a se formar o imaginário afetivo das nossas crianças. Eles já têm uma certa inserção na história, eles já estão vivendo há algum tempo, eles já foram expostos a esse mundo, né, esse mundo sensitivo, e esse mundo sensitivo vai entrando neles, e eles vão cristalizando as impressões sensíveis, né, tato, olfato, paladar, visão, audição, eles vão cristalizando isso dentro dele, isso vai dando uma memória afetiva, né? Então, dos 3 aos 6 anos é uma etapa importante da formação da memória afetiva, e a gente tem um grande papel na concretização ou na formação de uma memória afetiva saudável, boa, né, cristalina, sem muitos ruídos, sem muitas imbricações, né, sem muitas confusões. Então, é isso que a gente tem que estar atento, né? Olhar no olho dos nossos filhos, dar um beijo nele quando é necessário, cuidar para que o ambiente não seja desarmônico, com gritarias, né, ambientes sem estabilidade de comando, são ambientes terríveis para os nossos filhos, né? Então, uma hora a gente diz uma coisa, outra hora a gente diz outra. Uma hora ele faz uma gracinha e a gente sorri, outra hora ele faz a mesma gracinha e a gente simplesmente despreza. Então, nosso filho não vai tendo a estabilidade afetiva ali. Isso a gente tem que ter muito cuidado dos 3 ou 6 anos, estar muito atento a isso. Isso é fundamental para que nossos filhos possam se desenvolver com uma afetividade harmônica, uma afetividade plena, com uma afetividade saudável. Dos 6 aos 12 anos, né, já é o que a gente chama da terceira infância. É um outro período no qual, sem a gente estar desatento às necessidades emocionais, sem a gente estar desatento às necessidades afetivas e sem estar desatento às necessidades biológicas, né, da primeira infância, soma-se na terceira infância uma outra necessidade, né? Uma outra necessidade. São as necessidades cognitivas e são as necessidades sociais. Ali, as crianças têm necessidade, né, de começar a ter um aporte cognitivo mais profundo, mais sistemático, mais constante, né? É ali, entre os 5 aos 6 anos, que se torna muito importante que a criança adquira
né, o contato com os elementos da alfabetização, né, do qual o nosso professor Carlos Nadalim fala tanto para a gente de modo tão brilhante, de modo tão profundo, de modo tão contundente e com grande conhecimento técnico do assunto. Então, é ali, né, dos 5, 6 anos, 6, 7 anos. Né, dos 6 anos é um momento muito oportuno, é um momento excelente para que a gente comece, né, a gente alfabetize nossos filhos, por exemplo, ou para que a gente dê já rudimentos, né, de ensinos formais, por assim dizer, e para que a gente comece a introduzir nossos filhos, né, ou comece a consolidar aqueles conceitos sociais, né, da dinâmica social. O que se espera de cada criança nos ambientes, né? Então, se espera que elas agradeçam, se espera que elas cumprimentem, né? Se espera que elas sejam educadas, que elas fiquem quietas quando elas estão na presença de um adulto. A gente vê muitas vezes pais e mães querendo que uma criança fique quieta quando a mãe está falando no telefone, quando a criança tem 2 anos, 3 anos. Sabe quando é que o teu filho vai ficar quietinho? Quando ele tiver 2, 3 anos e você estiver falando no telefone? Jamais. Ou quando ele estivesse morrendo de medo de você. Das duas, uma. Ele não vai ter entendido o código de conduta com 2 anos, 3 aninhos. A gente vê um monte de gente, a gente mesmo, né? Fica meio desesperado. Porra, mas não é possível. É só pegar no telefone para falar com alguém que esse moleque, essa garotinha vem aqui querer minha atenção, vem querer se pendurar no meu pescoço, mas não é possível, não tem educação, né? Como é que eu educo meu filho? Doutor Ítalo, meu filho não consegue ficar quieto. Quando eu estou falando no telefone com a minha amiga, com meu amigo, que idade ele tem? 2 anos, ele não vai ficar quieto nunca, né? A menos que ele esteja morrendo de medo de você. Do contrário, ele não vai ficar quietinho. 5, 6 anos, na terceira infância, ele começa a poder manipular os elementos da habilidade social. Uma das habilidades sociais é essa, ficar quieto, né? Quando o burro fala, outra baixa a orelha, não é isso? Ali, com 6 anos, ele começa a ter essa possibilidade de atender a essa demanda do código de conduta social. Até então, ele está formando a afetividade, ele está estabilizando o seu mundo, está estabilizando o seu universo. Ele não consegue fazer isso antes. Ele não consegue fazer isso de modo consciente antes dessa idade, tá bom? Então, veja, é nessa etapa, dos 6 aos 12 anos, que a gente começa a concretizar, a consolidar esse ganho social. Até aí, não adianta. A gente vai, né, só apurrinhar nossa paciência, apurrinhar a paciência dos nossos filhos, né, e só pode, né, ter motivo para ficar nervoso, estressado, infeliz, a vida fica um caos, tá? Então, veja, é por isso que é importante a gente conversar sobre isso. Então, vamos lá. Primeira infância, necessidades biológicas. Segunda infância, necessidades emocionais, afetivas, não é isso? E terceira infância, necessidades sociais, necessidades cognitivas e sociais. Quando a gente tem mais ou menos esse quadro amarrado na nossa cabeça, a gente começa a pensar, ui, será que é conveniente, né? É conveniente eu esperar que meu filho tenha uma grande culpa pelos atos maus que ele comete quando ele tem 1 ano e meio? É a pergunta. Fala, com 1 ano e meio você tem que estar atento às necessidades biológicas, não às necessidades afetivas. Teu filho não vai conseguir. Ele vai quebrar o jarro de planta uma e outra vez. Ele vai fazer isso várias vezes. Né? Nossos filhos não são como ratinhos condicionados, como Skinner achava que. Né? A gente tem algo de condicionamento possível, é possível que a gente seja condicionado de fato, mas isso também não é o próprio da educação que a gente pretende. A gente pretende uma educação plena, uma educação ampla, uma educação baseada no amor, né? E na responsabilidade. Esse tipo de educação é uma educação conductista, né? Uma educação baseada na repetição, né? de punições, é um behaviorismo que a gente não deseja que ninguém seja educado assim, porque a gente não é rato, né? A gente não é animalzinho, a gente tem algo disso na nossa natureza, o que sob certo aspecto, nos enfraquece. Mas não é por aí que a gente deseja educar ninguém. Não é verdade? A gente deseja educar nossos filhos através da responsabilidade e através do amor. É isso que a gente pretende que eles tenham, né, amplificado na sua biografia. Né? E não que eles tenham amplificado na sua biografia o medo condicionado. Né? Então, veja, toda vez que minha mãe está falando no telefone, eu levo um tapa. Né? Toda vez que minha mãe está falando no telefone, eu levo um tapa. Ora, se você acha que é isso que você tem que educar no teu filho, quando ele tem 2 aninhos, né, que o teu filho tem que ficar quietinho quando você está falando no telefone, é isso que você vai estar tocando, né? É esse mecanismo de condicionamento que você vai estar tocando. Veja, se for possível, organiza a casa, organiza o teu dia a dia, organize esse atender o telefone no momento que teu filho não possa te atrapalhar. Né? Para que você precise repreendê-lo, para que você precise educá-lo, quando ele tiver 6 anos, 5 para 6 anos, ele vai poder começar a entender esse mecanismo dos códigos de conduta sociais. Né? Até aí a coisa é ociosa, a coisa não paga um bom salário, a gente vai ficar frustrado, triste, ninguém vai ser educado, vai ser esse caos que a gente acaba vendo por aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. Falei pra caramba, ficamos por aqui. Acabou aqui o nosso horário mais uma vez, né? Voltamos amanhã, ao vivo, no mesmo horário, no mesmo canal. Não consegui ler nenhum comentário que vocês escreveram aqui, né? A gente foi se empolgando aqui nas 3 idades da infância. Vou ler tudo daqui a pouquinho, então se você está assistindo agora, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, deixe sua dica, né? Deixe sua dúvida aí nos comentários, que eu vou ler daqui a pouquinho, tá bom? Agora eu vou almoçar com meu amigo Dario, que está aqui na minha frente. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.